Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá! Começa agora mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preço em negócios rurais. Hoje vamos explorar um tema que tem mobilizado o Brasil. É a questão do SOS Agro Rio Grande do Sul. O clamor dos produtores por políticas públicas para a recuperação do setor no estado. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e para nos ajudar a entender melhor essa situação, hoje temos em nosso estúdio a Graziela Camargo, que é coordenadora do movimento SOS Agro Rio Grande do Sul, e também teremos o Antônio da Luz, que é economista da Farsul, diretamente lá do estado do Rio Grande do Sul, também conversando com a gente. É um prazer ter você aqui com a gente, Graziela. Bom dia, muito obrigada pelo espaço, Natália. A honra é toda minha. Então, nesse primeiro bloco, a gente vai focar no movimento, né, SOS Agro RS. E aí eu queria que primeiro, além de coordenadora do movimento, você também é produtora rural. Então, eu queria que você falasse primeiro um pouquinho da sua história, né, e de como que começou essa questão do movimento. Então, eu sou produtora rural de uma forma bem inusitada. Eu sou empreendedora rural, tem 14 anos que eu entrei no agronegócio. Eu sou arquiteta, tenho formação, né, em arquitetura. E o agro entrou na minha vida como um negócio mesmo. E eu aceitei o desafio e me tornei e me identifiquei. Eu tenho o DNA do agro, né, meus pais são agricultores. Então, hoje eu trabalho... Claro, o movimento é uma parte, mas assim, hoje eu trabalho como produtora rural e também como arquiteta quando dá. Qual região é lá? É lá no Rio Grande do Sul, na região central, São Cepé, Sobradinho, Santa Maria, né? Nessa região que eu atuo. A nossa propriedade fica em São Cepé. E o movimento iniciou depois da tragédia, né, de maio, quando a gente voltou, eu estava na AgriShow. Eu também tenho um projeto chamado Agrodelas, que são mulheres no agronegócio. É um movimento de mulheres no agronegócio a nível Brasil. A gente até já foi mencionada na Forbes, já fizemos artigo para a Índia. Então, quando a gente voltou, a gente estava em São Paulo, na AgriShow, por causa das Agrodelas. E quando a gente voltou para o Rio Grande do Sul, tinha acontecido a tragédia. Né? Choque, né? Nós fomos o último avião a pousar no aeroporto, no dia 2 para o dia 3 de maio. E só o que a gente ouvia, como a gente já estava uma semana fora do Rio Grande do Sul, só o que a gente ouvia realmente era que o Rio Grande do Sul tinha sido devastado, que tinha dado uma enchente muito grande, que não parava de chover. Meu irmão é meu sócio na lavoura, eu ligava para ele e perguntava, ele dizia que a lavoura não sabia como se encontrava. Nós já tínhamos iniciado o período de colheita, então faltava mais de 70% a colher ainda na nossa lavoura, então a preocupação começou a ficar gigante. Quando eu consegui voltar para o Rio Grande do Sul e acessar, porque naquele momento tudo tinha sido devastado, né? Estrada, ponte, não tinha acesso. E aí eu fui parar na casa de uma amiga lá em Santa Vitória do Palmar, que é no quase Chuí, né? 30 quilômetros de Chuí, que era a única estrada que ainda estava livre para poder transitar. Então a gente foi entrando Rio Grande adentro, assim, e a gente foi vendo uma cena pior que a outra, de cenário de guerra mesmo, né? De mergulhadores saindo de dentro do rio procurando pessoas, de estrada, de caminhão carregando um monte de criança. E Eldorado foi uma das cidades que foi quase 100% embaixo d'água. E era o nosso trajeto. Então aquilo foi apavorando muito, né? A gente não sabia como ajudar, tanto eu quanto a Dandara Pérez, que é a minha sócia, que estava junto comigo naquele momento. A gente ficou muito aflita e a gente queria de alguma forma ajudar. Claro que eu tinha as minhas coisas que eu tinha perdido, mas a gente queria ajudar porque era uma tragédia muito maior do que só perder a produção de uma lavoura. Não só perder, mas perder a produção da lavoura. Teve pessoas que perderam vidas, perderam toda a história, enfim. Então, quando eu consegui voltar para a nossa propriedade, que foi depois dos 4 dias, eu acho que no dia 7 ou 8, por aí, eu fui e aí a gente se encontrou com aquele cenário devastador da lavoura. A soja já estava germinando, já estava abrindo, já estava podre. E nesse momento foi quando eu liguei para o Antônio da Luz e perguntei ao Antônio como é que a gente vai ficar, né? Porque eu sou amiga do Antônio e o Antônio disse, Grazi, a gente já conseguiu mandar um documento para o Ministério da Agricultura,
só que não está sendo aceito, né? Não sei o que vocês podem fazer. Eu disse, não, nós produtores queremos ajudar. Nesse momento, um amigo meu, Éder, que ele é empresário em Santa Maria, disse, Grazi, vamos juntar força. Eu disse, vamos? Eu disse, mas o que está acontecendo? Ele disse, não, os produtores aqui querem parar, eu não vou vender mais nenhuma máquina. E eu digo, então tá, então vamos juntar a força, vamos chamar todo mundo, né? Vamos criar um grupo e chamar os produtores para ver o que a gente pode fazer para ajudar. Daí eu me lembrei do Antônio da Luz, eu pensei, para ajudar o pleito da Farsul. Assim a gente fez, a gente criou um grupo, se eu não me engano foi no dia 10 de maio, dia 8 de maio, por ali. E em uma semana a gente já tinha 2.000 e poucas pessoas no grupo, né? 3 semanas, 3.000 pessoas. E a gente, naquele primeiro momento, nós pedíamos para as pessoas irem até as prefeituras e Câmara de Vereadores para pedir um ofício em apoio ao pleito da Farsul. E a gente começou a pedir, e a gente mandou 245 ofícios de prefeitos direto para o Ministério da Agricultura. Eles mandavam os ofícios para o Ministério por e-mail e mandavam uma cópia para nós. Depois daquilo, a gente começou a receber de câmaras de vereadores e depois de empresas apoiadoras e depois de deputados e senadores. Total, deu mais de 750 ofícios que a gente juntou em quase 40 dias. E a gente pediu para o Ministério da Agricultura uma solução, a gente queria uma resposta, a gente não podia ficar aguardando. Nesse tempo todo, a gente continuava tentando colher a lavoura, a propriedade, mas com o movimento crescendo. E a gente tentando organizar tudo aquilo, porque para nós era muito novo, né? A gente tinha o projeto de mulheres, que era mulher é muito organizada, é completamente diferente do que tu pegar um monte de produtor desesperado sem saber o que vai acontecer. Sim, estratégia, né? Assim, por causa da tragédia. Então, a gente segurou as pessoas até dia 30 de junho, se eu não me engano. E nada foi feito, né, pelo ministro da Agricultura, por causa da complexidade, foi o que eles nos colocou. Então, no dia 4 de julho, a gente fez a nossa primeira manifestação em Cachoeira do Sul. A gente achou muito, Natália, assim, ó, de verdade, ter que manifestar, sabe? Tipo, ter que manifestar indignação, pedir socorro, né? Então, aquilo para nós estava muito pesado. Primeiro porque eu nunca tinha feito uma coisa assim. Nunca nem tinha participado de nada, porque como eu estou no agro recentemente, 14 anos, eu já peguei 3, 4 anos de seca, mas nunca precisei me manifestar para pedir ajuda, né? A gente sempre deu um jeito com aquilo que a gente tinha, com as ferramentas disponíveis que a gente tinha naquele momento. Então, a gente fez a nossa primeira manifestação dia 4 de julho, em Cachoeira do Sul. Foi lindo, deu 6, 7 mil pessoas, assim, muito rápido. A gente chamou todas as entidades, federações, aí a gente chamou a FETAG também junto. E nesse dia, com todos esses produtores, a gente reuniu todos os pleitos, né? Que seria o pleito da Farsul e da FETAG. Da Farsul, que é a prorrogação por 15 anos, com 2 anos de carência, 3% de juro. E da FETAG, que seria anistia para aquelas famílias que perderam tudo, que não tem como continuar agora, que é o pequeno agricultor. E fizemos a nossa reivindicação. No dia seguinte, no dia 5, o MAPA nos chamou, né, a coordenação do movimento, para ir numa entrega técnica em Porto Alegre, na Fiergs, que o Ministério da Agricultura, junto com o Ministério da Reconstrução, estariam entregando máquinas, patrola, retro, essas coisas para a prefeitura para poder melhorar as estradas, porque a gente também sabe que também foi tudo, acabou. Então a gente foi. E chegando lá, o secretário da Agricultura do Rio Grande do Sul, Clair Kuhn, ele estava lá, ele já tinha ido um dia antes no nosso movimento, né, participado do evento. Então a gente pediu, será que tem como o senhor conseguir uma reunião após essa entrega aqui com os ministros, para a gente poder falar com eles, porque eles não foram na nossa manifestação. Eles conseguiram. A gente deixou sempre muito bem claro, Natália, nosso movimento é apolítico. Nosso movimento é apartidário, né? É ordeiro, é pacífico, e por tudo que a gente está pedindo, pelas nossas reivindicações, que é uma solução para o agro do Rio Grande do Sul, é legítimo. Então, o nosso único propósito é salvar o produtor rural. Sim, Graziele, dá para ver que como cria força, né? Eu achei interessante da sua fala, você foi citando várias datas, né? Um caso como esse que aconteceu no estado, a gente vê da necessidade de celeridade. E desde o início parece que vocês estavam ligados e foram unindo forças para realmente fazer coisas já entendendo que era uma calamidade ali no estado e que precisaria desse apoio.
Então eu já destaco 2 pontos da sua fala. Primeiro, vocês tiveram... tem gente que parece que tem um pouco de vocação também para fazer algumas atuações, e no seu caso parece que é isso, você já está à frente de outros projetos, né, de mulheres. Então até te dou parabéns por estar à frente dessa iniciativa, de ter esse contato com várias pessoas do setor, como você citou, da Farsul. E aí eu ressalto que dá para ver como esse movimento cria força criado por produtores. Então a mobilização feita por produtores, eu acho que inspira também um pouco o resto do país em qualquer área, para mostrar como realmente a união e a organização de um movimento como esse, unir os produtores, estar ao lado para fortalecer o pleito da federação, que representa os produtores, isso só fortalece a iniciativa. Uma pena que realmente, de imediato, não se tenha conseguido um resultado junto ao Ministério, né? Que eu percebo pela sua fala que era uma das principais reivindicações e também mais emergencial, e não teve, mas dá para ver que o movimento foi crescendo e, como você disse, precisaram se manifestar, mas foram trilhando ali o caminho com esse contato com pessoas do setor, do governo, e conseguindo aí também essa proximidade com o ministro. Então, a gente vê que isso é muito genuíno, né, o que está sendo feito no Estado, pelo movimento. E como eu digo, às vezes no início estava todo mundo ligado para o que estava acontecendo. A gente também viu como sociedade muitos movimentos da sociedade civil de ajudar, e do agro não muito, né? E a gente sabe que o estado do Rio Grande do Sul tem um agro muito forte e também muito sofrido por intempéries climáticas de vários anos. Então é bom a gente trazer aqui isso no episódio do podcast que fala sobre gestão e mercado, porque se trata disso, né? A gente teve ali uma agricultura e produtores com sua renda, com sua produção afetada, compromete a oferta nacional, precisa de políticas públicas de orçamento para direcionar. Então é importante que a gente traga isso aqui. E aí eu já queria que você também colocasse, vocês estão aqui também nesta semana para participação de uma audiência pública, que a gente vê que se segue essa atuação e trilhando esse caminho para conseguir realmente uma resposta para o setor e um apoio para essa recuperação. Eu queria que você falasse um pouco dessas atuações que vocês têm feito agora, né, recente do movimento, dessa audiência pública, também trazendo qual a expectativa de vocês em relação à evolução realmente, a um apoio do governo aos pleitos que têm sido feitos pelo movimento. Então, Natália, após essa entrega que a gente teve lá no dia 5, que a gente falou, a gente entregou em mãos para o ministro da Agricultura e o ministro Pimenta da Reconstrução os nossos pleitos. A gente pediu urgência. Novamente, nós não fomos atendidos. E o movimento foi crescendo. Existe um propósito, como tu falou. A gente conseguiu juntar grande e pequeno, né? A gente conseguiu juntar gente que gosta de A, de B e de todas as culturas de todos os setores do Rio Grande do Sul. Todos, 420 municípios, se eu não me engano, de 496 ou 7 total do Rio Grande do Sul foram afetados. 95% do estado foi afetado, então a gente conseguiu unir por esse propósito que você falou. O movimento cresceu, a gente tem um objetivo, que é salvar o produtor, e aí a gente teve nova manifestação no dia 19 de julho em Rio Pardo, não resolveu. Aí a gente teve uma nova manifestação no dia 8/8 em Porto Alegre, um chamado Tratoraço. Ou seja, não é isso, né? Não é o que o produtor espera, e acabou que foram necessárias várias manifestações, né? Isso é você até tirar as pessoas do foco, né, ali da sua produção, cada um da sua do que precisaria estar dedicado, mas por um bem maior de todos. Era estar produzindo, né? Mas como não tem essa política pública, como você falou, ainda a solução está muito ineficiente, muito aquém do que a gente espera. Ele precisaria ter sido, né, tempestiva, já passou o tempo. Precisaria ter sido antes, né? Mas enfim, a gente conseguiu conversar com eles colocaram uma MP no dia 31 de julho, uma MP que é muito burocrática para nós, que na verdade a gente não consegue acessar, é inacessível pela situação que todo mundo se encontra hoje. Né, o movimento cresceu, hoje nós temos mais de 8.000 produtores dentro de um grupo de WhatsApp, que foi por ali que a gente conseguiu mobilizar todo mundo. Então a gente teve essa audiência pública no dia 13, né, na Assembleia, com os deputados e senadores,
e o ministro entrou virtualmente. Em função de Porto Alegre não ter aeroporto, nós passamos um perrengue para chegar até aqui. Eu, Lucas e Franciele, né, que fazemos parte do movimento, da coordenação também, chegamos atrasados, então a gente não conseguiu ouvir qual realmente foi a declaração do ministro. A audiência pública levou a nossa urgência, a nossa necessidade de ter uma solução que realmente seja eficaz e que atenda o produtor para que ele possa voltar para a lavoura, fazer o que ele tem, né, que faz de melhor, que é produzir. E após essa audiência, nós fomos até o Ministério da Agricultura, né? O pessoal, o deputado conseguiu marcar essa reunião presencial com eles, eu acho que foram 10 ou 12 deputados, e uma comissão do agro que foi criada aqui em Brasília para poder resolver essa situação no Rio Grande do Sul. E novamente a gente falou que o decreto que eles largaram no dia 12 ou dia 13 não atende os anseios dos produtores, não resolve a situação dos produtores. Então, a gente ainda está aguardando, né? Talvez até sexta-feira ou na sexta-feira saia mais 2 pedidos. Primeiro é a prorrogação do dia 15/8, que seria uma resolução que eles colocaram lá atrás, acho que em 10 de maio, que é prorrogar as dívidas dos produtores no banco, de tanto de custeio quanto de investimento. Só que isso tem 108 dias já. Já era para ter uma solução, porque ficar prorrogando e postergando data não resolve. Não é uma solução efetiva. Não resolve porque o produtor tem que voltar para a lavoura, ele tem que fazer, a gente está a 20 e poucos dias de começar a nova safra 24 e 25. Então a preocupação realmente está trazendo muito sofrimento. A gente teve o sofrimento da tragédia, né, da calamidade, o estado inteiro está em calamidade, o Rio Grande do Sul todo está destruído, e a gente ainda continua com essa tragédia. Então o sofrimento só está continuando. E nessa reunião, vocês sentiram que houve uma sensibilização pelo que foi passado? Ou e que há alguma atenção? Com o ministro, ele está bem sensibilizado, o ministro da Agricultura, pelo Carlos Favaro, realmente ele daria mais tempo para nós, como foi o pedido da Farsul, né? Ele conseguiria atender mais os produtores que perderam mais, que perderam tudo, que não tem mais nem solo hoje. Como a gente vai tratar disso, né? Mas tem um impasse que é com o Ministério da Fazenda. A alegação é que não se tem dinheiro, é que se não há, não vai conseguir resolver, porque é o estado todo, mas e aí? O agro é o setor primário. Se vocês não focarem no setor primário, tudo vai ser efeito cascata. E fora que, assim, deveria estar sendo dada uma atenção, porque a gente vê também que em muitos momentos há políticas públicas para tentar corrigir uma falta de oferta, por exemplo, igual teve uma medida agora de um pleito que gostaria de reduzir a tarifa de importação de um volume maior, né, de trigo. E o estado do Rio Grande do Sul é um grande produtor de trigo que poderia contribuir com a sua oferta. Então, talvez falta um pouco de priorização e assertividade na nossa visão, né, como entidade, de que se ele dá um apoio para que haja uma recuperação da produção e uma produção interna, é muito melhor para o país e mais sustentável você garantir essa produção do que uma medida imediatista, que também custa, mas para importar de um outro país, lá da Tailândia, sei lá, da Ásia, importar esse produto. Então, assim, daí, de novo, né, a necessidade de sempre ter alguém batendo na porta ali do governo e se organizando para conseguir, de fato, entender qual é o direcionamento do governo, qual a estratégia que eles têm adotado, porque o que o setor quer realmente é crescer e voltar a produzir, né? Claro, o agro é essencial para a reconstrução do Rio Grande do Sul, né? O agro, ele gera 40% do PIB no estado do Rio Grande do Sul. E a gente sabe quanto que a gente contribui para a União. Então, só o que a gente queria é realmente a valorização. A valorização do produtor rural, a valorização dos gaúchos, né, que muito contribuíram para todo o país, porque a gente tem muita contribuição, né, quando começou em outros estados, sempre tem um gaúcho em todo lado, então era só isso que a gente queria.
e a gente de novo está tendo que pedir. Então, isso está causando uma certa indignação com as pessoas. Primeiro porque estão sofrendo por uma tragédia que nunca existiu no país, não tem tragédia com tamanho precedente. Dificilmente poderia ser evitada também da forma como foi. Então, assim, precisa de políticas públicas realmente de solução muito mais rápida, eficiente e eficaz. Graziele, a gente vê que até então, um dos principais resultados do movimento é vocês continuarem tendo acesso, serem ouvidos e continuar com esses pleitos, né? Eu gostaria de saber se teve algum avanço, alguma coisa que vocês conseguiram de medida de apoio mesmo do governo, mesmo que não tenha havido. Eu já acho que conseguir esse acesso todo à audiência pública realmente é esse o trabalho, né? Da representação, de atuação, defesa de interesse que vocês têm conseguido fazer. Mas seria essa perguntinha só para a gente depois aprofundar com o Antônio da Luz também, se você considera que teve algum resultado que vocês colheram do movimento e também que você colocasse qual a expectativa daqui em diante. Então, o movimento tem 2 resultados positivos. Primeiro, a MP, que a gente pediu muito, a gente botou muita pressão para que fizesse logo. É uma MP rasa? Mas existe uma MP, né? Uma medida provisória que realmente, talvez, tendo algumas alterações, a gente vai conseguir resolver a vida do produtor rural. E a segunda vitória é realmente a prorrogação da data do dia 15/8 para dia 15 de setembro. Que vai dar um espaço. O que a gente espera nesse espaço, nesse tempo de 30 dias? Que os parlamentares consigam fazer emendas, né, aprovarem essas emendas necessárias para alterar a MP para que o produtor rural consiga acessar. Do jeito que a MP se encontra hoje, não tem acesso, né? Ela é uma MP realmente burocrática e que precisa de muitas comprovações para talvez daqui 1 ou 2 meses alguém acessar isso. Então, a safra 24 e 25 pode ser impactada. Já pode ter prejuízo. Sim, que é muito negativo para o país, né? Bom, Graziele, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer ter você aqui com a gente. A gente vai agora para o segundo bloco com o Antônio da Luz para ele explicar até um pouco melhor do detalhamento da MP e dessas questões que você comentou aqui. Agradeço demais e parabenizo mais uma vez pela força e pela liderança aí em frente ao movimento. Imagina, obrigada, Natália. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade e contamos com todo mundo para ajudar os produtores gaúchos. Bom, agora vamos conversar com o Antônio da Luz, que é economista da Farsul e está acompanhando a gente lá, vai falar diretamente do estado do Rio Grande do Sul. Antônio, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Olá, Natália, que prazer é meu. Que ótimo estar aqui hoje do outro lado, né? Eu que sou ouvinte, hoje estou aqui podendo falar contigo. Sim. Antônio, agora nesse primeiro bloco, a Graziele contou pra gente como que surgiu o movimento, né? A situação toda no estado, passou bem detalhadamente as datas de como o movimento foi criando forças, unindo mais produtores e fortalecendo o pleito da Farsul, demandando aí medidas de políticas públicas, apoio do governo para a recuperação desses produtores. Então você, como economista, especialista aí também, atuante e pleiteando políticas públicas para o agro, eu queria que você trouxesse um pouco quais são as principais necessidades do setor, explicando um pouco o que é essa MP e outros pleitos que a Farsul tem feito aí junto com o apoio de outras entidades de classe, da CNA, desse movimento SOS Agro Rio Grande do Sul, enfim, traz um pouco para a gente desses principais pontos necessários de apoio pelo produtor gaúcho. Bom, Natália, no Rio Grande do Sul, como a Grazi já muito bem detalhou, esse movimento ele surge por conta de uma necessidade. O Rio Grande do Sul ele vem não de uma enchente, ele vem de 2 estiagens consecutivas, 2022 e 2023, e um excesso de chuva em 2024. Esse fenômeno, ele eventualmente acontece. Há 80 anos atrás, nós experimentamos algo muito, muito parecido, inclusive com as datas muito parecidas. A diferença é que o pico da enchente tinha sido 7 de maio e agora foi 8 de maio em Porto Alegre. Então, o que nós estamos vivendo é algo que trouxe uma perda muito grande para os produtores. Imagina 2 estiagens. E sem dizer o seguinte, Natália, as estiagens são bem piores do ponto de vista de perdas para os produtores
do que propriamente o excesso de chuvas, as enchentes, porque quando elas aconteceram, uma boa parte da nossa safra já estava colhida. Então, o que nós perdemos foi o lucro, né? Aí perdemos lá uns 20%, que ia ser a nossa margem. Mas uma boa parte estava colhido, diferente de uma estiagem, que se perde 40%, 50%, 60% da produção e sequer consegue se pagar o custo. Então, os produtores, eles vêm de um ciclo muito mal sucedido. São 3 safras consecutivas. A primeira não teve nenhum tipo de apoio do governo, nem sequer um ato de solidariedade, diga-se de passagem. Mas os produtores vinham capitalizados, da safra 21 tinha sido muito boa, se colheu bem, se vendeu bem, o pessoal pagou as contas, vamos de novo. Veio 2023 e tivemos outro desastre. Aí vai lá, renegocia com o banco, enfim, o governo não fez nada, Natália, nada. Sabe o que é nada? É nada mesmo, nada, é zero bola, tá? Eu sei que o ministro não gosta muito quando eu falo isso, mas não foi feito nada, nada, nenhuma ação concreta, nada, nem solidariedade foi dado em 2023, como já tinha sido em 2022. Os produtores aí vão lá, renegociam com o banco, parcela, os bancos e as cooperativas de crédito foram muito parceiras nesse momento. Só que o passivo aumentou. E aí vem as cheias de 2024, que o problema não é só a cheia. Tem lugares que são lavouras longe dos cursos dos rios. Só que o nosso ouvinte, a maior parte deles são produtores rurais. Imagina, produtor rural, você está pronto para colher, você está colhendo sua safra, já vai lá 50%, 60%, 70% da sua safra colhida, e aí chove 500 milímetros em cima da sua lavoura, 600, 700, 800, 1000 milímetros em cima da sua lavoura. Foi isso que aconteceu no Rio Grande do Sul. Tem de 500 a 1000. E maio são esperados 120 milímetros e não 500 ou 1000 milímetros. Então, não tinha sido colhido, foi absolutamente perdido. E aí estourou. Então, a gente fez um pleito pedindo 15 anos, com juro de 3% e 2 anos de carência. E isso aglutinou as pessoas em torno desse pleito. E aí surgiu o movimento SOS Agro, aí foi lá pedir auxílio para os prefeitos, enfim, o pessoal começou a mandar ofício, são mais de 700 ofícios de apoio ao pleito da Farsul, e o governo ele teve uma lentidão muito grande, porque mesmo nós tendo entregue o pleito no dia 8 para o ministro, o governo ficou preocupado com o leilão de arroz e não com o problema dos produtores gaúchos. Eles não deram a mínima. Eles ficaram preocupados com o leilão, que, aliás, não são palavras minhas, Natália. Foi o presidente da República que disse que tinha falcatrua. E desse assunto, com ele, eu não discuto. Se ele está dizendo, deve ser. Então, foram 7,2 bilhões. Aí, depois dos leilões mal sucedidos, depois do Plano Safra, é que o governo foi olhar. Aí o movimento já estava na rua. Moroso, né? Porque desde maio os produtores estão numa situação difícil e nem sempre que anuncia-se uma política pública também, de imediato vem uma solução. Então, além de ter esse tempo, mesmo que em maio tivesse anunciado, pode ser que ainda teria um tempo para os produtores conseguirem ser beneficiados, né? Aí, não tendo sido anunciado nada, fica até sem uma perspectiva de como que realmente vai ser feito para essa recuperação. Claro, e essa falta de postura, de velocidade, de foco no que importa, as plantas, tem uma frase que eu gosto muito que diz que as plantas e os animais não leem relatório. Claro, a natureza ela segue seu curso, tem um período de plantio e tem que plantar a safra 25. E nós estávamos vendo a ampulheta virada, a areia correndo e nada de atitude. E agora as coisas estão sendo feitas de maneira precipitada e o que foi anunciado não, nem de longe se assemelha ao que foi pleiteado.
Vamos fazer um resumo rapidinho, Antônio, em relação ao que foi pleiteado, ao que foi anunciado? E aí, se você quiser já comentar também, o que você acredita que tenha um maior potencial de realmente se efetivar? Ou também, qual seria uma possível estratégia alternativa, não havendo esse apoio que até então é o que vem acontecendo? Desde o início a gente deixou bem claro, Natália, que nós não queríamos uma renegociação de dívidas, nós queríamos uma linha nova, que o governo criasse uma linha com 15 anos, com 3% de juros e 2 anos de carência. Essa linha nova, o produtor acessaria e ele quitaria o banco, quitaria a cooperativa, quitaria a revenda. O governo, como ele deixou tudo para a última hora, aí agora o que ele fez? Ele foi lá e fez uma renegociação, mas dentro dos bancos, somente. E somente os recursos que são controlados. Só que os recursos livres, eles representam para os demais produtores um montante maior do que os controlados. Então, ficou de fora. O que é controlado, os produtores vão poder ter um desconto, que é um desconto, assim, pífio. São, assim, de R$25 mil. Para uma pessoa que deve 1 milhão, 2, 5. Não faz nada, a gente nem quer, não é isso que faz a diferença. Mas o parcelamento. Aí o governo deu 4 anos. Os bancos, sozinhos, só na negociação que nós fizemos com os bancos no ano passado, nós fizemos em 5 anos. Aí o governo, 4. Então assim, sai, não te mete, deixa, porque a gente faz melhor sem governo, sabe? Então, aí faz 4 anos, só para os recursos controlados, que é uma vergonha, porque os recursos livres, Natália, para deixar grande o anúncio do Plano Safra, aí eles são bons, né? Aí na hora que precisa renegociar, eles são patinho feio. Deixou de fora todos os montantes da estiagem, né? A dívida afundada da estiagem, em que pese a parcela não, que vence esse ano, mas o montante das estiagens ficou de fora. Então houve uma frustração muito grande. Então nós vamos voltar para a mesa para trazer um sentido de que o que saiu não nos serve. Está muito longe do que foi pedido e vamos tentar achar um meio termo. E só para concluir esse ponto, Natália, o governo está disposto a gastar 1.400 com os produtores gaúchos. Sabe quanto é que ele estava disposto a gastar para fazer leilões de arroz? 7.200. Ou seja, o governo ele pretende gastar para ajudar os produtores gaúchos 20% do que ele estava disposto a gastar para esmagar os produtores gaúchos com aqueles leilões absurdos que nós estávamos observando. Então, ou seja, para cada R$1 que o governo está disposto a ajudar, ele tem 5 para esmagar o produtor gaúcho. Então isso nos gera muita indignação e muito descontentamento, e nós vamos seguir democraticamente cobrando e mostrando para a sociedade, porque o governo no outdoor bota uma coisa, mas a realidade é bem diferente. Até um exemplo disso, você falou da política pública aí da compra de arroz, e a gente tinha comentado aqui anteriormente daquela outro pleito, né, que tinha aí andando em relação ao trigo, de aumentar a importação de trigo com tarifa zerada. Então são 2 exemplos de que haveria sim um dispêndio, né, um orçamento ali sendo investido pelo governo para políticas públicas, mas para medidas que não são assertivas, efetivas e que beneficiam o produtor ou a recuperação da produção. E aí, como você diz, realmente, né, a gente tem o lado tanto do setor, os produtores acompanhando o que sai na mídia, e também a sociedade de forma geral. E aí, às vezes, para a sociedade que não entende muito, pode achar que sim, o governo está fazendo alguma coisa. E se alguém for nos ouvir, pode entender um pouquinho melhor do porquê não, mesmo sem entender em profundidade o assunto. E aí, como você colocou, né, Antônio, sendo atendido esse pleito de uma nova linha, o produtor ali do estado que foi afetado poderia, de fato, conseguir voltar a produzir. O que não acontece com uma renegociação como a anunciada, que, primeiro, o produtor, a maioria não conseguiria acessar pela forma como ela foi anunciada, que você bem explicou, só para recursos controlados, que já pega uma parcela pequena, e também uma renegociação
trazendo aí valores muito pequenos. E fora que acaba comprometendo também, né? O que o produtor quer não é renegociar, e sim conseguir ali o crédito dele para voltar a produzir. Então, de fato, até agora não houve, né, muito avanço pelo que você falou. Já chegando aqui ao final do nosso episódio, eu queria que você deixasse uma palavra final em relação às expectativas aí e necessidades mesmo de atuação estratégica do setor produtivo para que se realmente consiga avançar com o governo ou sem ele. Bom, Natália, nós vamos seguir trabalhando, nós vamos seguir insistindo, nós vamos seguir negociando. Se o governo não gosta muito da gente, o problema é dele, mas nós vamos seguir trabalhando do mesmo jeito, mas as demonstrações têm sido nesse sentido. Agora, por outro lado, a gente tem visto uma outra realidade por parte do povo brasileiro, por parte das pessoas no sentido da solidariedade, no sentido do entendimento do que está acontecendo, e da forma como as pessoas, o povo brasileiro está tratando os produtores gaúchos, independente do governo. E também preciso aqui, ao encerrar, Natália, falar do enorme trabalho que a CNA está fazendo nesse processo. A CNA tem sido uma grande parceira mesmo. Tanto em todas as ações que nós tomamos, a CNA estava conosco e muitas vezes protagonizando, diga-se de passagem, e nós temos utilizado o conhecimento da CNA em todos os aspectos. Às vezes é para nos ajudar, às vezes é para nós sermos ajudados, às vezes nós estamos pedindo ajuda, às vezes nós estamos ajudando, mas enfim, sem a CNA a gente não teria conseguido levar para frente esses pleitos. Sem dúvida, fizemos emendas através da CNA, fizemos textos em conjunto com a CNA. Então a nossa confederação ela está engajada nesses pleitos todos que nós estamos encaminhando. E os pleitos não são da Farsul, os pleitos são nossos, são da produção brasileira, são dos agricultores brasileiros. Afinal de contas, somos um agro só, um povo só, e que está lutando contra coisas como essa que você mencionava agora há pouco. O governo está fazendo política pública para os nossos concorrentes, para quando dá subsídio para entrar um produto importado aqui, como fez com o leite também, que você não citou, mas poderia ter citado, que são tantos casos, né? O governo está fazendo política pública para os nossos concorrentes. Então, estamos todos unidos com o mesmo propósito, e eu tenho certeza que vamos avançar. Acho que não vamos conseguir aquilo que nós buscávamos, mas algo pelo menos bem melhor do que isso que foi apresentado, acho que sai. Bom, é isso, né, Antônio? Vamos continuar trabalhando aí, unindo forças, tanto o movimento SOS Agro, Farsul, CNA, primeiro em representação dessa necessidade dos produtores, né, junto ao governo, para que haja sim políticas públicas e apoio para essa recuperação, mas trabalhando em várias frentes aí para que a gente consiga dar um apoio para todo o setor. Muito obrigada pela sua participação, por trazer luz aí e explicar um pouco mais em profundidade qual tem sido a realidade, os pleitos, né, e as dificuldades também para que consiga algo efetivo de apoio o quanto antes para esses produtores. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigado a você e a toda a CNA. Você que nos ouve ou nos assiste, muito obrigada pela audiência, e aproveito para convidá-lo, né, todos os produtores e pessoas do setor, para se unir a esses movimentos, a essas atuações, né, por meio das suas federações, sindicatos, movimento como esse que a gente falou aqui, e também da CNA, juntos apoiando esses produtores do Rio Grande do Sul, um estado que é tão forte no agro, contribui tanto com a produção e oferta nacional de alimentos. E ficamos por aqui. Esse foi mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.